Do momento que a gente comprou o veículo, a van, que era uma ambulância, ela já estava descaracterizada, não tinha os equipamentos médicos, mas tinha a parede, o teto de madeira que estava podre naquela época, a gente limpou, tirou tudo, mas com a van, o furgão vazio, a gente ficou com esse veículo cerca de uns 4 meses, desse jeito até começar a obra de construção mesmo, e esse momento foi muito importante para a gente conseguir desenhar esse projeto de maneira que atendesse todas as nossas necessidades, tudo feito sob medida, milimetricamente pra gente. Acho que vocês que moram em barco sabem como é importante as coisas serem do tamanho certinho, fazer tudo caber aí dentro, uma adaptação dessa vida, para escolher morar num lugar tão pequeno. Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Hoje eu tô aqui para falar sobre como é fazer por conta própria a adaptação de uma van. Laís e Renan, muito bom! Tudo bem? Wanderlust! E eu acho que é engraçado, né? A gente tá tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Vocês estão em Angra, nós estamos em Paraty. E Angra era o nosso próximo destino. Era pra gente já ter passado por aí, né? Se nada disso tivesse acontecido. A gente chegou aqui em Paraty em março, no início de março. A ideia é, depois de Paraty, a gente iria pra Angra pra ir pra Ilha Grande, porque a gente tem um grande objetivo que a gente vai realizar, que a gente quer dar uma volta completa à Ilha Grande remando de stand-up paddle. A gente já fez meia volta à ilha. Há 2 anos atrás, a gente foi de Araçatiba até Abraão, remando em só uma prancha, enquanto um ia em pé, o outro ia sentado na mesma prancha com 2 mochilas de 60 litros cargueira. Foi uma viagem perrengue, mas foi muito bom, assim. Aí agora nós temos 2 pranchas e a ideia era fazer uma volta completa na ilha. Mas aí, contudo, a gente ainda não foi, mas só adiamos, vai acontecer mais pra frente. Assim que as coisas melhorarem. Mas o que marcou na minha história foi uma viagem que eu fiz em 2014 de São Paulo até o Rio de Janeiro pela Rio Santos, com barraca, fogareiro, panela, e durante cerca de 12 dias. Eu fui influenciada também pelo Antônio Olinto naquela época, eu conheci ele pessoalmente naquele mesmo ano, em junho de 2014, e aí um pouquinho mais tarde, naquele mesmo ano, em setembro, né, eu conheci a Laís. E aí, desde o início eu falava pra ela, olha lá, a gente tá ficando e tal, mas assim, eu tenho um sonho, eu vou dar uma volta ao mundo de bike. E aí, você vem? Só que eu era o oposto do Renan. Eu sou, assim, a nerd que gosta de assistir série e ler livro e nunca tinha feito nada, nem acampado na vida. E eu fiz uma viagem, a minha primeira viagem sozinha pra fora do Brasil, em julho de 2014. E nessa viagem eu percebi o quanto eu gostava de viajar e o quanto eu gostava de explorar outros lugares. E aí quando eu conheci ele, ele falou: vamos viajar de bicicleta e tal, você topa? Aí eu falei, olha, eu tenho problema nos 2 joelhos, vamos fazer uma viagem teste. E a gente fez, a gente levou as bikes no ônibus, foi pra Paraná, pra Curitiba. Aí a gente fez, ele falou, vamos de Curitiba até Morretes, pela Estrada da Graciosa, que é uma das mais bonitas do Brasil. E é uma serra, é só descida, você não vai sofrer. Você sai aqui praticamente da capital e vai pro litoral. É uma decidona, né? Só que assim, né, acho que vocês estão mais no barco e tal, mas toda a serra, ela, na verdade, ela é isso, né? Pra você descer, você precisa subir. Então, foi uma viagem muito sofrida, assim, pra mim, de dor nos joelhos. A gente não conseguia chegar nas cidades no tempo certo, porque eu não conseguia pedalar. O Renan teve que, no último caso, amarrar uma corda na bicicleta dele e uma na minha e me puxar num morro, porque eu não tava conseguindo mais pedalar. A gente chegou numa cidade muito tarde, em 4/20. Muito tarde, era 8 horas da noite. Mas cidade interior, 8 horas da noite, é tipo 3 horas da manhã, assim, não tem, tudo fechado. Parecia, assim, que era muito tarde. Aí a gente não tinha lugar pra dormir, tudo fechado. A gente conseguiu acampar dentro de um circo, que tinha um circo montado na cidade. A gente bateu lá e falou, a gente pode montar barraca no terreno aqui do lado? Aí eles, não, acampa aqui dentro. A gente dormiu dentro do picadeiro, debaixo do trapézio. Aí a gente ficou lá. A gente acordou com uma menina fazendo trapézio, treinando e tal. E a gente... E aí depois... Ai, arrepiei.
Não, foi incrível essa viagem. A gente saiu de lá, eu morrendo de dor, a gente conseguiu pegar a Estrada Graciosa, foi linda a descida da serra, chegamos em Morretes. Eu falei pra ele, eu amei viajar, eu gosto muito, mas olha, bike, nada contra, mas não é comigo, vamos tentar ir de carro? Aí ele falou, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Eu tava na faculdade, fazia estágio na época, eu trabalhava na Microsoft, então eu ganhava um salário mínimo. Então, só que desse salário mínimo de estágio, 80% era pra pagar a mensalidade da minha faculdade. Então, assim, eu não tinha um puto, na real. Tudo que eu tinha, minha propriedade era uma bicicleta. Era a bicicleta. Eu morava com a minha mãe. Eu não tava muito melhor, eu tenho 27 anos, eu sou um pouquinho mais velha que o Renan. E eu já tinha acabado de terminar a faculdade, tava no primeiro ano pós-faculdade. Tava trabalhando de assistente marketing, fiz faculdade de marketing. Tinha só meu carro e mais nada, porque eu também morava com a minha mãe, não tinha economia, organização financeira zero, assim. E naquele momento, em 2015, a gente traçou 3 metas pra nossa vida. Meta número 1, que era conseguir comprar um carro, né, e construir o nosso próprio motorhome. Naquela época a gente nem imaginava que seria uma van com toda a estrutura que a gente tem, de banheiro e tudo mais, não. Naquela época era algo bem simples. A segunda meta era a gente se casar, né? A Laís falou que ela não queria sair de viagem sem estar casada. Meio que intimei ele, eu falei, olha, eu posso dar uma volta ao mundo com você, mas a gente precisa casar antes. E a terceira meta nossa era ter uma reserva financeira pra gente conseguir se manter pelo menos de 6 meses a 1 ano na estrada logo depois que a gente partisse, pra a gente não encontrar dificuldades logo no início que nos fizesse abandonar e ter que voltar, como nós estamos passando neste momento. A gente nem imaginava 5 anos atrás que a gente iria passar por um problema desse, mas a gente já sabia que a gente precisava se precaver. Então a gente trabalhou muito ao longo desses últimos 5 anos pra gente conseguir realizar essas 3 metas. E realizamos partes dela e hoje estamos iniciando, né? Então a van a gente conseguiu construir, o casamento a gente se casou no dia 25 de janeiro. E a nossa volta ao mundo que tá só no início. Nossa, gente! Eu fiquei muito impressionada com o projeto que vocês fizeram. A gente consegue dormir atravessada no carro, que é uma vantagem só para quem é baixinho. A nossa cama ela ficou com 1,76 por 1,27 de largura. Pra gente é suficiente, mas é assim, no limite. Ó, vou deitar para vocês darem uma olhada. Meu pé quase encosta lá, então não dá para dormir muito esticado, mas a gente consegue dormir bem confortável nós dois. Quando a gente quer muito ficar mais esticado, dá para dormir um pouco na diagonal também, que não tem problema. Essa aqui é a mesa e a gente consegue encaixar essa parte aqui, ó, que é um trilho, aqui. Então aqui a gente consegue deixar essa mesa aqui, colocar ela um pouquinho aqui pro lado, pro outro, a mesma articulação que tem lá dentro, subir e descer. Mas uma coisa mais legal ainda é que a gente consegue colocar o nosso cooktop aqui pra fora. Então a gente tem tanto uma cozinha interna quanto uma cozinha externa também. Conseguimos fazer isso tirando esse cooktop do nosso balcão da cozinha. A gente coloca aqui na mesa externa. E para isso a gente colocou uma mangueira de 2 metros de gás justamente para conseguir ter essa maior versatilidade. Sem precisar fazer conexão a mais, nada disso. Só coloca de um lado para o outro super rápido. Como nós fomos impedidos de viajar durante essa quarentena, a gente continuou produzindo conteúdo para os nossos canais no YouTube e Instagram, mas sobrou tempo, né? E a gente aproveitou esse tempo para nos dedicar a ensinar as pessoas a construir o próprio motorhome, só que de um método diferente. Porque no nosso canal a gente já ensinou, mostrou como que a gente fez a nossa van durante o ano de 2019. E na nossa trajetória nós cometemos vários erros, vários acertos também, mas vários erros pela falta de conhecimento e pela falta de experiência lá no início, que nos fez perder bastante tempo e bastante dinheiro. A gente estima que a gente deve ter perdido cerca de uns 5 mil reais, que hoje a gente sabe que a gente poderia ter economizado se a gente tivesse esse conhecimento que a gente tem hoje, só que lá no passado. Então, como não dá para voltar no tempo, a gente está ensinando as pessoas a como construir um motorhome artesanal, economizando tempo e dinheiro
com toda a experiência e conhecimento que nós temos hoje, para essas pessoas não cometer os mesmos erros, né? Nós queremos fazer isso realmente acompanhando todo o progresso de todo mundo que vai estar aprendendo com a gente. Por isso nós fizemos o nosso curso em formato de turmas. Então nós abrimos para vendas na segunda-feira e essa turma ela fecha no domingo. Então quem comprou domingo vai conseguir participar dessa turma, nós vamos conseguir passar todo esse conhecimento e acompanhar esses projetos. E aí depois a gente não sabe quando que a gente vai conseguir abrir de novo essa turma, porque a gente espera estar na estrada, estar viajando, né, mais pra frente. Nós só conseguimos realmente desenvolver esse conteúdo para passar esse conhecimento porque nós estávamos parados. Mas aí lá na frente a gente não sabe como vai ser. Então a gente tá animado com... Estamos pensando no agora, nessa turma que nós vamos poder dar toda essa atenção especial, né? É um curso online, só que no formato de aula, né? Porque não só... Videoaula. Em formato de videoaula, serão 52 aulas em vídeo, fora vários outros materiais complementares. É bastante coisa, por isso que a Laís falou que a gente precisou de 2 meses parados, focados 100% nesse projeto, com dedicação total para a gente conseguir preparar tudo isso. E aí, quem participar desse curso, a gente vai acompanhar a jornada inteira da pessoa, do início, mesmo antes da compra do veículo, até o final, até a pessoa começar a cair na estrada. E a gente sabe que é uma jornada longa, não é do dia para noite, como no nosso caso não foi. Tem gente que vai demorar cerca de 6 meses a 2 anos. Tem pessoas que saem, né, para essa vida, para esse nomadismo, arriscam tudo e dá certo. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse o planejamento que nós tínhamos hoje, nós teríamos que ter voltado para casa com tudo que está acontecendo. As nossas fontes de renda, elas não existem praticamente nesses últimos meses por tudo que está acontecendo no mundo. Então, se nós não tivéssemos essa segurança de ter uma reserva para conseguir ficar alguns meses, para poder pensar, trabalhar, exercitar tudo que a gente... Pensar em outras formas de monetizar o nosso projeto, nós teríamos que ter voltado para casa. Se fosse algo assim, inconsequente, vamos sair... Assim, eu acho que todo mundo tá sofrendo bastante durante essa pandemia. Não existe ninguém que não esteja sofrendo. Nós estamos bastante pela privação, porque o nosso maior sonho, que a gente... Nesses últimos 5 anos, todos os dias da minha vida, eu acordava com uma única motivação, que era a realização do meu sonho. Então, todo dia eu levantava para trabalhar, para ralar duro, pensando no início de 2020, em sair para essa viagem. E aí a gente partiu, não deu 2 meses depois a gente teve que parar. Então foi muito sofrido, mas ao mesmo tempo é um sofrimento só de privação e não de perrengue, né? Que eu quero dizer de necessidade. A gente não tá passando fome, a gente não tá com... É claro que a gente tá se segurando, apertando o cinto, Sim, né? A gente claro. tá economizando tudo, comprando só o básico no mercado, mas não é uma situação que, nossa, nós não temos o que comer ou passando um perrengue absurdo, como a gente viu alguns viajantes que tiveram que voltar para casa às pressas, por não ter essa segurança. Então, assim, é possível você ir sem esse planejamento? Mas acho que se você entender os riscos, tá tudo certo, assim, você tem que entender onde você tá entrando. Nós entendíamos que pra gente precisava ter uma segurança extra para conseguir correr esse risco. Claro, precisa trabalhar para conseguir se manter viajando, mas a viagem é o que importa. Então, assim, nós temos as nossas profissões, então eu trabalho com marketing, o Renan com publicidade, nós conseguimos desenvolver trabalhos digitalmente, marketing digital, pela internet. Mas se um dia a gente precisar fazer qualquer outro trabalho, tipo, precisa consertar alguma coisa, lavar um banheiro, fazer uma comida aqui, a gente vai fazer. Porque com muito orgulho. Com muito orgulho, porque o que importa é se manter viajando. Então, assim, independe de meio de transporte, do que a gente tá trabalhando. Eu acho que todo mundo que teve essa coragem de sair e começar a viajar, todo nômade que a gente conhece, tem uma coisa em comum, que é isso, quer viajar. Aí como? Existem várias formas, vários trabalhos, porque muita gente pergunta pra gente, mas como que eu faço pra ganhar dinheiro na estrada? Como que eu faço pra me sustentar? E a gente sempre fala, o que você faz hoje na sua casa? Na quarentena, muitas pessoas viram que dá pra trabalhar de casa. Então, assim, o que você faz hoje que você consegue adaptar pra fazer de qualquer lugar do mundo? É isso que a gente
quer, mas é essa vontade da viagem. Pra ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive